Oiê, tudo bom com vocês? Eu, Mário Brito, estou aqui para mais um Super Lifecast junto com Mona Dom. Oiê, eu adoro essa entrada do mar. Tudo bom com vocês? Eu sou Mona Dom. Hoje nós temos Super Lifecast aqui, que vocês sabem, né? A gente tá fazendo várias coisas no Super Life, né? Ai, eu tô adorando. Tá amando? Isso, e tem que lembrar o público que tem que acessar o nosso portal www.superlifebrasil.com.br e em todas as redes sociais, @Superlife também. Super Life também. Lembrando que no canal Super Life tem Radar BBB todos os dias. Sim. Tem Senta Aqui todas as quinta-feiras, às 20 horas. Eu, Ariela Caraço, Fer Purificação. E toda quinta agora temos convidada especial. Nessa quinta passada foi a Cíntia Cirino, que foi muito legal. E a gente vai trazendo vários assuntos aqui pra vocês do universo feminino. E Radar BBB, né? Todos os dias. Radar BBB todos os dias aqui às 5 horas da tarde no Super Life Brasil. Para essa semana, a gente trouxe um convidado bem interessante, que vai tirar muitas dúvidas. Eu já estava conversando com ele aí nos bastidores, referente a religião. Ah, é a primeira vez que tá vindo em podcast, tá? Adoro. Adoro. Diz que vai falar muito. Sim, vai falar sobre Umbanda, sobre búzios, vai falar também sobre hobbies, vai falar tudo aí referente a Quimbanda também. Ele que é sacerdote, Leonardo Capucci. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Tudo Bem-vindo, bem? Leonardo. Obrigado. Tô feliz em estar aqui hoje para poder falar das religiões de matriz africana, falar da Umbanda, da Quimbanda, de hobby, daquilo que eu puder acrescentar na vida de todos. Certo. A gente lê um pouquinho sobre você. Claro, a gente tem várias dúvidas. Eu sou Sim. extremamente leiga no assunto de religião, principalmente da Umbanda e da Quimbanda. Mas eu queria entender, você coloca, no que a gente leu, é que você começou na vida espiritual aos 16 anos. Sim. Conta pra gente como que foi essa conexão Muito bom. espiritual. Então, eu venho de um berço, na verdade, católico, tá? Então, eu venho de um berço católico. Aos passar dos anos, dos meus 12 aos 14 anos, começo a ter muito problema espiritual, de cunho espiritual. Como? Eu passava muito mal, ia em médico, nada resolvia, pensava que era gripe, não era, eu tinha muita tontura, dor de cabeça, enfim. Passei por outras religiões antes de conhecer a Umbanda. Aos 15, 16 anos eu conheço a Umbanda, eu conheço um terreiro de Umbanda. Nesse terreiro eu sou acolhido, eu passo, né, na Umbanda a gente tem as giras. Você vai na gira, você pega a sua senha e passa com um guia, uma entidade que está incorporada em um médium. Pela primeira vez que eu passo ali em um terreiro de Umbanda, na adolescência ainda, devido a esse monte de problema que eu tinha de passar mal, eu falo ali com o caboclo. Eu falo com o caboclo. E nessa conversa ele me descreve tudo o que eu estava passando. Problemas familiares, com 16 anos, já cheio de problema espiritual e não sabia. Então, enfim, imagina um adolescente de 16 anos passando por coisas que ninguém resolvia. Passo com o caboclo, esse caboclo me limpa, me faz um descarrego. Nesse mesmo descarrego, eu venho a incorporar o meu Exu, seu tranca-ruas. Creio que muitos já ouviram falar, bem ou mal, todos já ouviram falar do seu tranca-ruas. E ali ele também me limpa. E pós esse dia, meus 16 anos até hoje, estou com 32, a Umbanda ela mudou minha vida. Todos os problemas que eu tinha, que ninguém descobria o que era, passaram. Claro, a gente fica gripado, isso aí, o médium ele continua sendo um ser humano. A diferença é que ele tem responsabilidade de ajudar outras pessoas, tá? Então, a Umbanda ela me molda nesse sentido. Aí eu entro para um terreiro, né, passo por um terreiro, faço o desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento é quando você vai desenvolver seus dons, não necessariamente a incorporação. O brasileiro se apega muito no desenvolver e incorporar. Eu vou desenvolver, eu tenho que incorporar uma entidade. Não é só isso. Nós temos vários dons, desde sonhos, a vidência. Creio que alguém que está vendo aí vai falar, mano, tem um dom assim desse. Todos nós, independente da religião, a gente tem um tipo de mediunidade. A minha sempre foi de incorporação. Então eu sofri muito com essa mediunidade até conhecer a Umbanda. Da Umbanda pra cá, eu tenho um controle, eu tenho uma vida saudável, espiritualmente falando. Então eu vou pra Umbanda pela dor. Continuo pelo amor. Então aí eu comecei a realmente gostar da religião, me capacitar no terreiro que eu estava.
E eu tenho há 10 anos, eu tenho uma casa aberta já de Umbanda no Ipiranga. Nossa, 10 anos 10 já. anos. Então eu tô com 32, 22 eu já Novo. estava à frente de um terreiro. Uhum. Agora, assim, a gente ouve muito que esse dom nasce com vocês. Só que o teu desenvolveu com 16 anos. Mas eu já ouvi muitos casos de que crianças desenvolvem esse dom Sim. muito antes, né? Normal isso? Ótima pergunta. Na verdade, eu tinha esse dom. Uhum. Mas eu tinha esse dom descontrolado. Vou até contar um episódio pra vocês. Creio que aos meus 15 anos, antes de eu entrar no terreiro de Umbanda, eu tive um episódio que eu incorporei um espírito obsessor na minha casa e 4 homens não me seguravam. De violento que esse espírito ficou, né? Então eu tinha esse dom, só que eu tinha esse dom descontrolado, não tinha ninguém que me ensinava. Eu procurava, a internet na época não era tão forte como hoje, então eu não sabia o que era, ninguém sabia o que era. Fui em psicólogo não, ele é normal, né? Uma criança normal, brinca, porque eu tinha momentos dessa mediunidade, não era o tempo todo. E aí que depois desse dia, dessa gira, incrivelmente passou tudo isso. E hoje eu tenho meus filhos de santo, tenho minha família, tenho muita gente que me acompanha toda semana, todo dia, na verdade, eu vivo a religião todos os dias. Por quê? Segunda-feira eu tenho gira, então tem o público que vai no meu terreiro, pega a sua senha e passa com as entidades com diversos problemas. Amoroso, enfim, mediúnico, na vida profissional. E a partir de terça até sábado eu também vivo a religião, porque eu jogo búzio, jogo oráculo, faço rituais, então eu continuo vivenciando a religião, os diversos problemas das pessoas. Uhum. Mas isso não sobrecarrega você? Sobrecarrega. Chega uma hora que a nossa cabeça porque sobrecarrega. Não é, a gente que não tem essa mediunidade, se chega uma pessoa pra mim e fala, nossa, por que já aconteceu isso? Uma vez, eu vou contar essa história, gente, olha a história que eu vou contar. Eu fui num salão e a mulher começou, porque eu, fui violentada, porque o meu marido foi preso, meu marido me bateu. Gente, eu saí dela assim, ó. Eu saí assim, parecia que tinha um peso. Então eu imagino vocês que têm essa mediunidade muito forte, o quanto que sobrecarrega o espírito de vocês. Mas claro, vocês têm toda a forma de fazer a limpeza espiritual, né? E de ajudar as pessoas também, né? Sim. Exige uma preparação muito forte para que você aguente, senão você fica doente com as pessoas. Sim. E aí as pessoas vão viver e você morre mais cedo. Essa é a realidade, tá? Então o que acontece? Por exemplo, segunda, vem meu guia lá, ele me limpa. Eu também faço uns ebós em mim, eu jogo o meu búzios para ver que Odu que sai, que orixá que eu vou fazer alguma coisa para mim. Eu também tenho os meus hobbies, eu também faço uma academia, eu faço Muay Thai, jogo uma bola. Isso me ajuda muito. Senão realmente não aguenta. O sacerdote não aguenta. É muito problema, as pessoas trazem problemas aleatórios, problemas que você, assim, eu não posso nem citar aqui. Que você olha assim pra pessoa e fala, e agora? E agora? Então, o sacerdote é igual um padre. A pessoa vai chegar lá e vai falar o que ela tem pra falar, você guarda pra vocês, tem que ajudar a resolver. Tá? Independente de como, né? Então, é muito difícil. Não é fácil. Então, são há 10 anos que eu venho cuidando de pessoas. E não é só na parte da pessoa a gente aconselhar, porque a pessoa ela vai no sentido de receber o conselho, a resposta e a resolução. Então, ela cria uma expectativa enorme em você. Ela chega lá com um problema muito sério familiar. A família destruída, enfim. Ela chega em um sacerdote, ela está vendo que o sacerdote, eu não estou longe de ser uma divindade, sabe? Deus é um só. O que eu faço? Eu vou receber ali o recado das divindades para ajudar aquela pessoa. Vou dar um exemplo, no jogo de búzios. Quando você abre o búzios, vai sair um Odu. Os Odus são signos de Ifá, que são signos do destino. Aquele Odu vai falar do problema daquela pessoa e como resolver. Através de conselho, conduta e rituais, tá? Então, não é fácil, você precisa ter uma preparação, com certeza, você tem que ter um psicológico forte, uma estrutura mental muito forte, e o espiritual principalmente, porque se você não tem, também não adianta você dominar tudo, e se você tem um espiritual ali que você não cuida, você cai junto.
Verdade. Sim, eu queria saber o processo do seu desenvolvimento, já que Bom. você começou com 16 e até os 22, quando chegou aos 22 você foi Muito criou bom. sua própria casa. Isso, é templo, é uma Templo. casa de umbanda, é um templo. É um templo como qualquer outro templo católico, evangélico. O templo, a umbanda ela é uma religião. Ela tem começo, meio e fim. Ou seja, ela tem ritualísticos próprios, tem casamento, tem funebre, tem batizado, né? Inclusive, ano passado, não creio que final do ano passado, eu batizei bastante gente, né? Uhum. A pessoa recebe ali a certidão de batismo, tudo em nome de Deus e dos orixás. Vamos lá. 16 anos eu começo a desenvolver, entro pra uma casa e a gente na Umbanda, a gente fala com o guia que passa o recado pra gente. E um dia eu falando com um caboclo da Mãe de Santo, ele me chama e fala assim, ó, você tem uma missão muito maior. Aí a gente fala meu pai, né? Que missão, meu pai? Você tem que abrir sua casa. Nesse momento eu tomo um susto. Né? Ali eu já tinha mais 2 anos, devia ter uns 18 anos. Eu tomo um susto. Porque eu via a responsabilidade do pai da Mãe de Santo e eu via o quanto era complicado. Eu falei, não, tudo bem, mas vai demorar, né? No tempo certo. Tá bom. Continuei desenvolvendo, cambonando. Comecei a incorporar também, dar consulta para várias pessoas. Enfim, por motivos diversos eu vou para uma outra casa de Umbanda. E ali eu fico por bastante tempo até eu abrir a minha. Ali a Mãe de Santo me preparou muito bem, fiz a maci, fiquei muito tempo dando atendimento, uma pessoa maravilhosa comigo. Chega um belo dia, trancar ruas dela também. Chega um belo dia, ele me chama, eu vou falar com ele e fala assim, ó, acabou seu tempo, é seu último dia aqui, amanhã você vai abrir sua casa. Nesse momento eu gelei, eu não sabia o que ia acontecer, eu cheguei em casa, falei pra minha esposa, vamos ter que abrir casa. Como assim? Sei. Sua esposa também é? Sim, ela entrou comigo desde sempre, ela me acompanha, ela é a Mãe de Santo do meu templo, né, Manhara. A gente tem 2 filhos que também estão na mesma linha, tá toda segunda-feira na gira, enfim. Então ela sempre me acompanhou, até hoje, ela é meu braço direito que me ajuda muito, também senão seria muito difícil, sozinho Sim. praticamente impossível. E aí eu recebo essa mensagem, eu fico em pânico. Porque, assim, tinha um trabalho, trabalhava, mas a gente sabe que você alugar um espaço, na época tinha muito mais intolerância do que hoje. Hoje melhorou, a gente estava até conversando, Sim. melhorou bastante. Você acha? Ainda tem, A mas... gente vai entrar nesse A gente vai assunto. entrar nesse assunto. Antigamente era bem mais, era bem pesado. E aí eu tinha um amigo, que era muito amigo meu, que saiu comigo. Ele falou, não, tamo junto. Aí ele trabalhava em um galpão, que ele era gerente. Ele falou, ó, no fundo você vai tocar aí a Umbanda. A gente vou cambonar e vamos lá. Era no Brás. E aí a gente foi, assim, um lugar assim, bem complicado. Ali em volta tinha, né, umas partes meio negativas que a gente fala, umbral na terra. E tudo bem, ali eu começo a fazer as minhas giras pequenas. Eu, minha esposa, mais 2 pessoas. E tinha um curimbeiro que tocava pra gente lá. Mas começou em 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas. Aí um belo dia eu tenho a ideia, eu falei, eu vou alugar um local. Vou alugar um local pra fazer. Alugo uma casa pequena. Uma casa pequena. Coloco o meu altar, a minha tronqueira, já tinha tudo fundamentado, aprendi muito, vivenciei muito. O meu Exu também me ensinou muito. Dentro da Umbanda, da Quimbanda, a entidade nos ensina muito também. Ela nos ensina a fazer alguma coisa, uma proteção. Isso creio que é o priori na religião. Não só de aprender com o sacerdote, mas com a nossa entidade. Porque ela vai trazer conhecimentos que a gente não tem. Faço tudo que uma casa precisa e começo a abrir gira. Primeiro eu faço com o seu Zé. Creio que também muitos devem conhecer o seu Zé. E ali vai alguns amigos meus. E dentro dessa casa, o templo vai criando uma proporção que eu não imaginava. Uma casa pequena, estava em um corredor, tinha uma casa na frente. E essa casa onde eu fazia as giras. Bom, vai passando os anos. Teve uma vez que foi a vez que eu acordei. Passou 3 anos ali. Uma gira de esquerda, né? A gente teve 200 pessoas
Desculpa, o que é passar. uma gíria de esquerda? É as entidades da esquerda, Exu e Pombagira, Ah, tá. tá? E ali, essa casa com esse corredor fica completamente lotado e a rua praticamente fechada. Os vizinhos falam, não, esse cara tem que ir embora. Esse cara, eu vou até contar mais um episódio. Esse episódio aí, o pessoal até hoje a gente dá risada. Nessa mesma casa, uma vez, devido ao barulho do atabaque, tudo bem, a gente respeitava, tocava até 10, mas uma vez chamaram a viatura. Olha Sempre só, acontece, olha só essa aí. O nível da onde chegou. Eu estava incorporado com o seu tranca-ruas, parou a viatura, isso um pouco antes de eu sair de lá, tá? Pra ir pra uma casa maior. E o policial falou, eu quero falar com o responsável. Aí a Cambone ficou assustada, era a primeira vez que foi uma viatura. Na porta do templo, Sim. imagina a cara das pessoas, bom, gente, ferrou. A Cambone vai lá no seu tranca-ruas, que eu estava incorporado. Seu tranca-ruas, o senhor precisa baixar pro seu menino ir lá, porque a polícia quer falar com ele. Tranca-ruas olha pra ele e fala assim, manda o policial vir aqui falar comigo. Ai, Cambone já foi lá. Ele não vai desincorporar. E o Exu Tranca-ruas falou pra o senhor ir lá falar com ele. O policial pegou e falou, tá tudo certo. Deixa Não pra foi? lá. Não. Tá tudo certo. Anulou lá a ocorrência e ficou isso por isso. Aham. Isso um pouco antes, né? Continuando a minha história, que foi um episódio que até hoje a gente dá muita risada, tá? Um pouco antes da gente sair pro Alto do Ipiranga, que era um lugar maior. Nesse lugar, por maior que era, o nosso público sempre nos acompanhou também, começou a superlotar, a gente fechava a rua. Fechava a rua, era gente pra todo lado. Aí fomos pra um lugar hoje em dia bem maior, com 2 andares, com salas. Se eu falar pra vocês, tá bom, tá razoável. Mas cada lugar que a gente vai é mais gente. E não é... As pessoas vão por um propósito. Elas estão em busca de ajuda. Sim, com certeza. De evolução, de melhora. Tem gente que vai doente, que quer curar uma doença, quer conseguir um emprego. A gente, dentro da Umbanda, a gente jamais vai julgar alguém por qualquer problema. Tá? Então a pessoa ela vai em busca de uma solução quando ela vai, creio que em qualquer religião. Não só na Umbanda. Quem vai no catolicismo, no evangélico, vai. A grande maioria, creio que um outro vai para agradecer. A grande maioria vai porque precisa. E fica porque teve o resultado. Sim, sim. É Porque melhorou. Mas é uma ajuda que muitas vezes você não encontra em qualquer lugar. É que nem você falou, você, assim, antes de você entrar pra Umbanda, você tinha dores, que ninguém descobria o que era, né? Então, vai atrás dessa ajuda que ninguém sabe. Que a medicina, às vezes, não explica. Desconhece, né? Então, a religião, ela tem essa questão divina mesmo, né? Independente de qual seja. De crença, sim. Né? Independente de qual seja. Mas eu queria entender também, Leonardo, a questão do que você disse que veio da família católica. Como Sim. que foi pra tua família? Boa pergunta. Uma ótima pergunta. Como foi pra sua família entender que você não fazia parte da religião católica e foi pra Umbanda? Tá, vamos lá. Eu tenho... Minha avó falecida e meu avô também, eles eram aqueles católicos fervorosos. Todo domingo. Todo domingo, Nossa Senhora Aparecida. E aquela coisa. E quando eu coloco a minha guia vermelha e preta, meu avô e minha avó falam, você tá maluco? Tira isso. É do diabo. É do demônio. E com muita conversa, eu explico que aquilo tá me fazendo bem. Com muita conversa, não foi fácil. Imagina. Aos poucos, vai tendo uma aceitação, aquela aceitação de tudo bem, mas eu não vou. Tudo bem, mas eu não vou. Tá? Então, não foi fácil, não vou dizer também que foi impossível, não foi tão difícil, tá? Mas creio que como a maioria das famílias, das pessoas que eu conheço, a pessoa tem a dificuldade devido às palavras erradas ditas por alguns sacerdotes, né? Falando até coisas que a religião não faz, né? Eu tava até conversando com ele sobre colocar os espíritos da Umbanda como demônios. Eu falei, em que momento a gente vê o nome caboclo ou Exu em uma Bíblia cristã? Nenhum. Então é algo que a gente da religião não acredita. Eles são espíritos que vêm para nos auxiliar. Imagina,
eu tenho um público enorme, meus filhos tomam passe diariamente. Eu ia colocar meus 2 filhos pequenos na mão de um demônio para tomar um passe? Creio que ninguém faria isso. Os espíritos curam as pessoas continuam, então não faz sentido pra gente colocar essa demonização dentro da religião. Então eu venho até nas redes sociais tentando descaracterizar isso da Umbanda. É isso que eu entendo também. Eu, na verdade, assim, eu tenho até uma questão que já me contaram. Eu vou expor aqui pra você, não sei se é verdade. Tá. Mas, no tempo da escravidão, o que acontecia? Os europeus, né, que pegavam os escravos, eles já tinham a religião deles, né, Sim. que sim, vinha não era nem Umbanda, é outra religião, mas O tradicional. faz, né, o tradicional deles. E eles tinham ali vou dizer, santos, não é santos, né, santos é na católica. Os orixás. Isso. Deles. E eles pegaram os mesmos, os europeus queriam que eles acreditassem nos santos deles. Aí eles meio que colocavam só as imagens pra associar. Sincretizaram. É isso, mas... eu vou até explicar isso. Por favor. Isso eu explico até nos meus cursos que eu dou de Umbanda, de teologia, de desenvolvimento. Bom, o que acontece? Todo esse histórico, ele é real. Então, os escravos não poderiam cultuar os orixás, e sim os santos católicos. Para que eles conseguissem cultuar os orixás, eles começaram a sincretizar. Então, entre eles sabiam que a imagem de São Jorge, eles colocaram como Ogum. Tá? Isso a imagem de Ansan como Santa Bárbara. Jesus Cristo, a imagem de Jesus Cristo como Oxalá. E começaram a cultuar. Ali não são os orixás, são os santos. Mas esse sincretismo, ele faz parte da Umbanda. E foi isso que ajudou a Umbanda a vencer todos os preconceitos e sobreviver como religião. Senão não ia sobreviver. Dificilmente ia sobreviver como religião. Com os tantos de ataques. Em épocas antigas, tinham invasões de templos. Até hoje a gente vê no Rio de Janeiro. Mas em épocas antigas, a própria polícia invadia, confiscava os atabaques, etc. Isso, enfim, creio que eu nem estava na religião e nem era nascido ainda. Então, o sincretismo ajudou muito a Umbanda a vencer o preconceito. Minha casa até hoje tem o Jesus como Oxalá, tem o São Jorge, inclusive, aqui a minha camiseta. O meu símbolo do meu terreiro é o São Jorge, além de filho de Ogum, eu sou devoto de São Jorge Guerreiro. Quando a gente vai fazer a abertura da gira, a gente até faz o Pai Nosso e eu falo, São Jorge, rogai por nós. Então, na Umbanda, a gente não tem esse preconceito de, então, cultura orixá, não posso falar de santo católico. Tanto que nas minhas palestras, toda segunda-feira eu dou palestra, porque eu acho que a pessoa tem que entender o que ela tá fazendo no templo. Ela não pode chegar lá, tô com a tabaco, tem uma entidade, ela às vezes nem sabe o que vai falar. Ou vai falar besteira. Então, toda segunda-feira eu fico 5 a 10 minutos falando daquela linha de trabalho, daquele guia. E eu sempre falo assim, ó. Não importa qual a sua religião. Aqui a gente aceita católico, evangélico, budista, satanista. Não importa. A gente tá ali para ajudar. A pessoa se tornar um bandista, vai ser parte dela. Vai ser parte daquilo que ela está buscando. Não se tornar também o guia. Nenhum guia vai perguntar qual a sua religião. Ele vai perguntar o que você precisa. Isso. Tá bom. Você vai mudar a sua conduta, você vai tomar um banho de erva, você vai acender tal vela, você vai fazer tal coisa. E a pessoa, ela começa a ir na gira porque ela começa a ter os primeiros resultados, os primeiros passos. Ela cura uma doença. Ela resolve um problema familiar. Ela consegue um emprego. Quantas pessoas chegam num templo desempregadas e mandam lá pra gente, né? Nossa, eu consegui um emprego, falei com a entidade e 3 dias depois me chamaram. Então, isso são coisas sobrenaturais que as entidades, Deus, os orixás podem fazer. A gente não pode se apegar só às entidades. Na Umbanda, algumas pessoas erram em falar que a gente não acredita em Deus. A gente acredita, Deus é único. Deus é um só. Os orixás são as forças da natureza e os guias são os mensageiros. Então, essa é a nossa crença, né? Essa é a crença verdadeira da Umbanda. Muito bem explicado. Sim. Eu tava até falando com ele nos bastidores referente à questão da intolerância. Sim. Que a gente vê muito. E eu lembrei que, por exemplo, na minha infância, não era discutido a pauta da religião. E eu até contei uma história que, por mais que eu seja de berço evangélico, havia também uma tenda de Umbanda na minha rua. E ao invés de brincar com as crianças da igreja, eu queria brincar com as crianças da Umbanda. E
o pessoal não entendia e dizia que eu não podia brincar com aquelas crianças. Mas eu brincava, né? Pedia pra afinada dona Laura, pedia, mas fala com meu pai, deixa eu vir brincar e deixava brincar. Só que era muito que proibido falar. E eu queria saber se você acha que hoje em dia o cenário mudou. Porque Bom, com as redes ótima sociais, né, tem muita coisa exposta. E eu acho que isso foi bom, né, pra vocês. Porque antigamente Sim. existia, assim, um preconceito até de não poder andar. Tipo, não anda com fulano porque ele é da macumba, sendo que macumba é um instrumento musical. É um instrumento musical, não é o nome de uma religião, ela é um instrumento. Então não tem nada a ver com a religião, tá? Macumba se tornou um termo e não tem nada a ver com a gente. Bom, mas vamos lá. A intolerância, ela continua. Ela continua. Melhorou muito. Por que melhorou? Redes sociais, as pessoas, é o que a gente estava conversando. Antigamente, a pessoa ia num terreiro, ela não falava que era um terreiro. Ou que era um bandista. Você perguntava para um bandista, ele falava que era católico. O mais avançado falava que era espírita, que ainda tinha uma aceitação maior. Falar que é um bandista, o cara tinha que ter peito para falar. O que acontece? Com o passar dos anos, hoje em dia você abre o TikTok, Instagram, tá, a pessoa são bandista com seu fio de conta, com sua camiseta. E as pessoas que estavam escondidas, porque tem muito bandista aí na nossa sociedade que fica quietinho. Né? Então as pessoas que estavam ali indo escondidas começam a falar, pô, mas fulano vai, fulano fala, vou falar, coloca sua guia, coloca sua camiseta, e começou, fora também as questões políticas das leis mais fortes em cima da intolerância religiosa, que é um crime. Se alguém me xinga hoje ali na frente, seu macumbeiro, e começa a falar palavrão, eu posso processar essa pessoa, ela pode até ser presa. Então todo o conjunto de redes sociais com as leis, as políticas sociais, nos ajudaram muito a combater. E não extinguiu. Tá longe. Tá longe. Tem muito preconceito ainda. Mas, comparado, eu sou muito novo, eu não posso falar pelos meus antepassados aí. Mas comparado a 10 anos atrás, era muito maior. Era muito maior. Hoje em dia, por exemplo, alguém que vai na minha gira, uma pessoa vai, ela chega no serviço no dia seguinte, ela chama mais 5. Pô, fui no terreiro ali, gostei, vamos. Ela traz. A gente tem muito isso, as pessoas começam a convidar as outras. Você acha que esse preconceito ainda é por falta de informação? Já tá enraizado nas pessoas, né? É por eu falta acho de informação. Eu acho que já vem de gerações que passa, né? É por total desconhecer ter um papo desse. De onde você tira os espíritos que vão matar, que vão... sabe? As pessoas vão lá pedir ajuda, esse espírito vai fazer coisas contra a pessoa em troca de quê? Eu vou fazer ali? Tô ali pra ajudar, vou usar espíritos em troca de quê? Então, assim, é isso que tá faltando na nossa sociedade, conhecimento. E até porque nenhum jornal nunca noticiou que a pessoa morreu causa da morte espírito. Você já viu um tipo de notícia? Não. Você entendeu? Sim. Então, assim, de onde tiram isso? De onde tiram tanto preconceito em cima dessas religiões? Então, assim, pedindo a Deus aos orixás, a gente espera que melhore no decorrer dos anos, que as pessoas busquem conhecimento, não busquem virar um bandista todo mundo, porque a gente sabe que cada um vai se sentir bem em uma religião. Você pode se sentir na católica, você na evangélica, eu na umbanda, e a gente pode sentar aqui, tomar um café e conversar, não precisa brigar. Então, o que acontece? A pessoa buscar um conhecimento, buscar um real aprendizado, querer conhecer um templo, ela vai entrar... Ela vai dar de cara com pessoas buscando ajuda. Ela vai dar de cara com um hospital espiritual. Pessoas muitas vezes querendo ajuda, muitas outras ali para agradecer, levando sua rosa ali para Pombagira, levando a sua bebida pro seu Zé. Então você vai, quando você entra em um ambiente desse, você vai descaracterizar totalmente o seu preconceito. Agora eu vou fazer uma pergunta bem polêmica. Pode fazer. Você acha também que o preconceito tá ligado a essas questões do tipo amarração do amor? Bom, boa pergunta. Porque assim, a gente entende que ninguém amarra ninguém. Sim, boa pergunta. Mas essa questão de amarração do amor muitas vezes está ligada a Umbanda, a Candomblé, a Quimbanda, né? Que são religiões de matriz africana. Sim. Então, assim, tem alguma ligação? Boa pergunta. Eu vou falar porque eu também sou um mestre de Quimbanda, então eu não posso aqui me Depois esconder. você explica pra gente também a diferença, por favor. Vou explicar muito bem, eu vou contar um pouco da história. Eu até abri o curso que eu tava até explicando pro pessoal, vou explicar a mesma coisa pra vocês. Vamos lá. Amarração amorosa dentro da Umbanda não tem, dentro da Quimbanda, Candomblé, eu não sou do Candomblé.
Dentro da quimbanda existem rituais pra te ajudar na vida amorosa, tá? O que acontece? O que é uma amarração? Se tornou um termo. Mas, por exemplo, você quer alguém, essa pessoa não te quer. Na sua religião, muitas vezes, vamos falar na católica, a pessoa vai rezar um terço vai pedir pra Nossa Senhora, ai, me traz meu amor. Não é? Dentro da... Eu tô prestando atenção porque eu quero. Aí, ó. Eu tô aqui, ó. Então eu não vou falar. Existe sim ritos pra que ali aquele amor. E não é uma certeza, não existe rito que é 100%, tá? Tá. Pra que aquela pessoa se una com a outra. Mas é próprio da religião. É como eu estou querendo dizer. Em outras religiões você vai rezar, vai pedir, vai ajoelhar, vai fazer uma missa. Na religião de Quimbanda, você vai acender suas velas e fazer um trabalho, vai colocar um laço no outro. Vamos colocar até no catolicismo o Santo Antônio. Santo casamenteiro. Todo mundo vai lá e come o bolo pra Todo trazer um mundo amor. vai no Santo casamenteiro lá, Santo Antônio, pede o homem, pede a mulher, faz coca de ponta cabeça, vira os santos pra todo lado. Aí na Quimbanda, não, banda não pode. Preconceito. Tá. Exatamente isso. Preconceito. Por que então o Santo Antônio pode casar alguém e a Mas gente... é porque virou um termo, amarração. virou um termo muito pesado, né? Muito pesado. Virou um termo do tipo, nossa, olha, ela fez uma amarração pra ele que Só tá ali. Com ele porque só tá com ele porque amarrou na... Não, alguma coisa ele queria. E ninguém fala assim, pô, eu fiz a amarração com o Santo Antônio. Não. Aí é o presente de Deus, né? É isso mesmo. Verdade. Então a gente tem muito... Claro que tem. Eu não tô aqui pra... Eu creio que eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês e pra todos entenderem um pouco da nossa religião. Então tem, mas é nessa forma. Em todas as vertentes tem. Só que cada uma pratica de um jeito. É que é visto com outros olhos. É visto com... preconceito. Totalmente. Ai, eu já orei, já rezei. Não deu ainda. Ainda não. Então vai lá no terreiro. Não, eu tô pensando mesmo. Eu falei, será? Vocês estão convidados. Porque é uma boa, né? É que eu acho assim, né? Existe a amarração, ela pode ser boa e se você porque existe... enjoar da pessoa. Então, Desfaz. existe muito mito, porque, tipo, por exemplo, eu vejo pessoas falando assim, tá com, fez uma amarração no passado e agora passa no casamento. Isso aí é a amarração que ela fez no passado. Eu falei assim, nossa, mas que amarração, tá amarrada até hoje. Nossa. Foi forte, mano. Né? Porque eu já vi esse tipo de situação. É um termo que virou, assim, querendo ou não, muito preconceituoso pra parte da Umbanda, né? Porque. E assim, fica muito jogado, porque tá em todos os postes da cidade, né? E de postes... Ninguém coloca lá, venha rezar pra Santo Antônio. Até falando uma questão de poste, não é Umbanda. Quem coloca em poste... Eu, por exemplo, não coloquei nada em poste. Isso aí é coisa de gente que não tem o que fazer. Umbanda, realmente um quimbandeiro que se preze, jamais vai colocar um anúncio em poste. Traga o seu amor em 3 dias. Primeiro que é uma mentira, não tem prazo. Tá? Então traga em 3 dias não é algo que vá funcionar. E ainda colocam, devolva o seu dinheiro de volta. Não hein? devolve. Não, 3 dias. E a polêmica também. Referente a isso, eu vi até um vídeo no TikTok que esses anúncios em poste, às vezes nem é ligado à religião, é uma outra coisa Não também. é ligado à assunto religião. polêmico. Isso uma é uma questão... pessoa que fala que é de Umbanda e faz isso é um absurdo. Não, a gente não, de forma nenhuma. É o que eu tô aqui pra falar. Existe, tem sim. Mas não, você não coloca em poste. Você não fica mendigando pra pessoa ir lá fazer uma amarração pra você. Tá? Então não é assim que funciona. Isso não é Umbanda e creio que um quimbandeiro que se preze também não vá colocar um anúncio em um poste. Certo. Explica pra gente, qual é a diferença da Umbanda e da Quimbanda? Vamos lá. Creio que muito antes, né, do meu nascimento, nasci em 92, existia um movimento chamado Macumba Carioca. Já ouviram falar? Não. Nunca ouviram falar. O que é esse movimento Macumba Carioca? Era o caboclo incorporado, o herê, o exu, a pombagira, tudo no mesmo ambiente, bagunçado. Não tinha Umbanda, não tinha Quimbanda, não tinha nada. Em 1908, nasce a Umbanda por Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas, que fundou a Umbanda em 1908. Esse movimento começa a crescer no Rio de Janeiro. Movimento umbandista. Esses terreiros de macumba carioca, as pessoas que tinham ali os seus guias, caboclo, preto velho, começam a ir pra Umbanda. Quais são as entidades que sobram na macumba carioca? As que hoje em dia são ali demonizadas. Exu e Pombagira. Essas ficam ali.
Qual o movimento que se cria a partir dali? Quimbanda, que vem do Quimbanda africano. O que significa realmente Quimbanda? O curador. A cura. Então, esse termo, esses sacerdotes, esses Exus começam a pegar esse termo, Quimbanda, muda o K pro QU, abrasileirou. Tudo aqui é brasileiro, né? Tudo muda. E começa a ser um movimento só de Exu, Pombagira, Exu Mirim. Quimbanda. E a Umbanda começa a ser Caboclo, Preto Velho, Herê. E aí né, a gente vai ter dois movimentos diferentes. As pessoas que cultuavam os dois espíritos, como eu, cultuam Umbanda e a Quimbanda. Meu terreiro chama Umbanda e Quimbanda. Eu tava reparando na camisa. Porque eu cultuo tanto o meu caboclo. Pode ser sério. A Siri, sério. olha, É a Siri bem sério, falando. conversa. O Siri, pá, sai daqui. Aí, então, se você tem ali esses dois espíritos, você cultua, você vai fazer Umbanda e Quimbanda. Se você só se apegou a Exu e Pombagira, você faz só Quimbanda, como tem vários aí, não tem nada de errado nisso. Mas existe a esquerda na Umbanda, que é o Exu e Pombagira na lei dos orixás. Tem uma diferença. Ou seja, na minha gira de esquerda, Exu e Pombagira tá na tutela dos orixás. De Ogum. Então, eles têm uma limitação. Na Quimbanda, não. A casa é deles. Eles fazem aquilo que eles precisam fazer. Né? Então, por isso que a Quimbanda se torna mais agressiva espiritualmente, as pessoas começam a até atacar mais ela. Devido a isso. Não é que na Quimbanda Exu vai fazer o que ele quer. Mas vamos dar um exemplo. Eu até estava brincando com os meus alunos, né? Existe um momento na nossa vida que você tá cansado de levar ali tiro dos seus inimigos de metralhador e entregar rosas. Olha lá, o cara te malhando e você, não, toma uma rosa branca, uma rosa vermelha. Chega um momento que você quer de igual para igual. Você fala, não, então se ele me mandou um monte de demanda aí, eu tô aqui com a minha vida ferrada, eu quero me defender. As pessoas vão até a Quimbanda. E aí na Quimbanda existe ação e reação. Se eu faço algo para você, você tem direito de mandar algo para mim. E eu vou sofrer o que você sofreu. Essa é a lei da Quimbanda. Isso que traz, que deixa a Quimbanda muito temida. É complexa essa explicação, complexo, né? é. Bem... Total. E tem muitas coisas. E a questão do Búzios. Do Búzios, muito Como bom. você começou a jogar Búzios? Muito bom. O Búzios, ele não faz parte dos rituais umbandistas, tá? O Búzios paralelo. é paralelo. O Búzios, ele vem do culto tradicional iorubá. Então, o Búzios, eu começo a jogar Búzios muito depois da minha casa aberta, tá? Então, eu fui aprender o Búzios, eu aprendi muito com Baba King, ele ensina muito bem o jogo de Búzios. Comecei a me especializar dentro do culto tradicional iorubá, dentro do Ifá. Iniciei no Ifá com Baba Ifá Shakim, então eu me iniciei no culto de Ifá, porque o Ifá é um culto iniciático, você passa por rituais propícios para você também fazer iniciações, fazer boss. E aí eu me inicio dentro do Ifá e começo também a praticar mais o culto tradicional iorubá, que é o culto nigeriano. Dentro desse culto tem o Mérito de Logum, que é o jogo de Búzios. O que é o jogo de Búzios? São signos do destino, são signos de Orumilá e Ifá. Ifá é aquele que conhece todo o seu caminho desde que você nasceu até a sua morte. Então, quando eu abro um Búzios para alguém, vai sair o Odu correspondente. Vamos dar um exemplo. Eu abri um Búzios para você. Saiu 8 Búzios abertos. Ediobê. Ediobê vai falar para você que você deve cultuar mais sua espiritualidade, que você deve cuidar mais da sua saúde, que você deve ser mais calmo, você tá muito... Também pode falar que toma cuidado com a rua para não sofrer acidente, ou seja, eu falo para alguns estudantes, pode pisar mais no freio, cuidado para não acertar muito carro, tá? Então esse Odu vai falar dos orixás que estão ali regendo aquela pessoa, então Ediobê vai falar para você cuidar mais do seu Ori, vai falar de Oxaguian, vai falar de Adê, que é o orixá da prosperidade, que você deve buscar novos empreendimentos. Então, Búzios dá um direcionamento muito forte para a pessoa, através do Odu e do orixá que sai nele. Aí eu vou falando e vou abrindo outras jogadas confirmando. E aí eu vou perguntando o que você quer saber, né? Claro que o jogo de Búzios não vai falar de morte. Quando que eu vou morrer? Não fala. Meu marido tá... Eu não quero saber. Eu já queria, eu preferia. Meu marido está me traindo? Não fala. Por que não fala? Isso é uma questão de responsabilidade. Como que eu vou ver algo, vou falar o cara chega em casa e mata a mulher ou vice-versa?
Isso é uma questão de ética sacerdotal. Você tem um sacerdote, mas tem que ter limite. É o mundo paralelo, o né? Mas ao jogar o búzios, você sabe dessa questão e você preserva a pessoa. Existem adultos que já falam que existe uma traição. Tá. Ou que a pessoa até está próxima de morrer. E o que você acha das pessoas que falam abertamente? Eu acho uma falta de responsabilidade. Que nós temos, né? Eu acho. Principalmente na internet, muitos que falam abertamente aí. E que ganham rios de dinheiro ganham, por isso. exatamente. Eu que acho... falam abertamente o que vai acontecer, quem vai morrer, o que vai acontecer, né? Eu acho... Eu não vou julgar, né? Não posso ficar aqui julgando porque a internet é muito ampla, mas eu não falaria. Eu acho que a gente tem que ter responsabilidade porque, inclusive, já tem vídeo de um sacerdote que toma um tiro na cabeça em uma live. Ele tá lá fazendo a live, chega um cara, pá, nele. A gente não sabe o que esse cara falou. Caramba. Então imagina, você fala pra mulher assim, não, você tá sendo traída. Ela chega e fala pro marido, o pai de santo lá, o Leonardo, falou que você tá me... Filha da mãe. O cara vai atrás de mim, e aí? Eu também tenho família, eu também... Por mais, mas você é médium, gente, a gente não pode bitolar. A religião tem que ser um paralelo, tem que ter uma consciência. E eu falo muito isso, a gente não pode ficar bitolado 100%. Eu tenho que ter uma consciência do que eu falo, das minhas atitudes. Então eu não falo. Já teve mulher que implorou na mesa. Mas eu sei, eu falei, se você sabe, você não precisa estar aqui. Eu só quero que confirme. Eu falei, não vou confirmar. Me fala o que você acha, mas eu não sou terapeuta, não posso falar o que eu acho. Mesmo? Ela vai ver. Ela vai ver. E se ela for ver esse podcast aí? Ela vai falar assim, fui eu. Ela vai falar assim, fui eu que implorei. Aí tá ali o marido vendo lá. Já pensou? Não, faz todo sentido. Eu também eu tenho essa linha de pensamento porque realmente atinge uma vida. Atinge. Né? Às vezes, falando abertamente, assim, não só da pessoa que tá ali consultando com você, mas assim, vai pra internet e explana o que tem pra explanar. Atinge vidas. Atinge, né? é bem complicado. É bem sério, é uma coisa bem séria. Eu acho que quando você vai buscar um sacerdote, um terreiro, você tá ali pra obter ajuda, não pra sair pior. Então, se a pessoa está sendo traída, o nosso objetivo vai ser ajudar para ela futuramente, quando estiver preparada, descobrir, que as entidades ajudam ela a descobrir de uma forma que não tenha nenhuma tragédia. E não você falar, a pessoa sai, ou sei lá, bate o carro, se mata. Eu creio que a gente tem que medir consequências. Sim, sim. É que nem você vê uma doença muito grave. Você não vai falar, pô, estou vendo aqui no seu caminho que você tem uma doença que você tá para morrer, não. Você vai tentar reverter com ritualísticos. Ó, vamos fazer isso, isso, isso. Ah, eu tô com uma doença grave. Não, você não tá legal. Vamos começar a cuidar. Então a gente tem que ter uma ética. Já teve alguma história que você pode contar pra gente de algo que... De doença. De doença, sim, principalmente? Sim, há muitos anos atrás tinha uma pessoa que tinha um câncer. Essa ela já sabia, já tinha... Estava no médico e já estava com a sentença de morte. A gente sabe que para muitos casos a sentença é... Sim. E aí eu tive que fazer um trabalho, na época com o Exu Pantera Negra, até um trabalho de quimbanda. E a gente fez uma troca energética. Eu falei, ó, gente, tem um jeito, vamos fazer uma troca energética. Peguei os materiais, fiz o trabalho. 2 semanas depois ela não tinha mais nada. Foi curada. Através de um ritualístico. Então, as provas que as entidades, elas estão ali realmente para mudar a vida das pessoas. Então, existem vários casos, assim, casos até um pouco mais tranquilos, que através de banhos de ervas, que através de algum ebó, a pessoa melhora. Melhora da doença, melhora... Muita gente vai também com uma saúde emocional muito afetada. É isso que eu tenho uma pergunta sobre isso. Ó, como a espiritualidade pode ajudar o cenário de incertezas que nós estamos vivendo? Porque assim, eu acho que depois da pandemia, principalmente, essa questão de ansiedade, depressão... Tá muito forte. Tá muito forte. Internet muito forte. que veio muito forte, internet que acaba com vidas muitas vezes. Tá muito forte. Como que, na sua opinião, a espiritualidade pode ajudar tudo isso? Primeiro, o conforto que a pessoa vai ter quando ela vai falar com o espírito, com o sacerdote, de ter ali novamente o seu caminho alinhado. Muitos estão sem rumo, sem esperança de conseguir um melhor emprego, alguém compatível. E quando você vai buscar uma religião, você tem, nem que for um pouco de fé, você não tá ali, você tá ali porque você tem alguma fé. E eu toda segunda-feira eu falo, ó, gente,
Não importa o tamanho da sua fé, que eu tô aqui com pouca, com muita, eu sou o cara que tem mais fé. Não importa, você tem que ter o mínimo. Porque essa fé vai te ajudar a você criar novas expectativas. Quem tá nesse cenário já do emocional muito abalado, tá sem expectativa. Quer só esperar o dia que a morte chegar. Quando você vai na religião, que o guia ele te traz um conforto, te traz uma nova chance, ele mostra que você tem uma nova chance de vida, que você é importante na visão, na sua visão, na visão de Deus, dos orixás, então você começa a criar novos cenários. Você começa a viver melhor. Fora que você vai obter o quê? Uma ajuda espiritual. Você tem ali diariamente uma entidade ou uma divindade te dando suporte. Um direcionamento também, um né? direcionamento. Então, creio que é total aí. Claro que tem que partir da pessoa também. A gente não pode querer tirar dela também tratamento se ela já faz tratamento médico. Não, é sempre um paralelo. Entendi. Pega água pra gente, por favor. Leonardo, a questão de jogar búzios, você aconselha 2 vezes por ano? Eu vi um vídeo no TikTok Isso, seu. vou Por até quê? falar, muito importante. Porque vicia? Obrigado. Só quer jogar sempre? Tem casos que até preciso. Vamos lá. O mínimo, pra você ter uma noção do seu caminho é 2 vezes. Pra você falar, bom, eu sei o que pode acontecer, eu sei o que eu tenho que eliminar de ruim, eu sei o que eu tenho que tomar cuidado, é o mínimo. Mas muda de cada um. Você pode ser 2 vezes, você pode ser 10, ele pode ser 15. Depende de vários fatores que vocês têm, os problemas que vocês têm na vida, o que vocês querem alcançar na vida, como que está o dia a dia de cada um. Então, dentro desses odus, os odus sempre vão mudar. Nunca vai sair igual. O único Odu que não muda é da sua iniciação de Ifá, que é muito perplexo. Esse Odu ele fica pra vida inteira de te dar um direcionamento só. E não inibe você de jogar Búzios. Você tem que jogar. Eu tenho o meu Odu, mas mesmo assim eu jogo Búzios pra mim. Eu fico vendo o que tá acontecendo ali, o que eu tenho que fazer pra melhorar a minha vida, o meu terreiro, as pessoas, tá? Então vamos lá. Você jogar 2 vezes é o básico. É pra alguém que já tá até estruturado, que já tem um direcionamento pra ele ver o que vai tirar de ruim, fazer uma limpeza, porque quem nunca se sentiu carregado? Às vezes até um lugar, você vai ou você tá na sua casa e fala, nossa, parece que eu tô carregando um elefante. Isso é energias. A gente pega aí larvas astrais, que são energias nocivas que vão impregnando e a gente vai ficando estressado, cansado, com sono. Então, nesse momento, o Búzios vai te ajudar você a receber uma limpeza, que é chamado de ebó. Já ouviram falar de ebó? Eu já ouvi falar. É o ebó. É o ebó, que é passado comidas, é passado alguma coisa em você para tirar carregos, tirar feitiços, tirar coisas negativas. Agora, uma pessoa que, vamos supor, tá recebendo muitos ataques espirituais de alguém, tem que jogar mais vezes. Pra minar, pra também revitalizar, porque você tira, mas ali a pessoa continua sugada. Depois você faz o quê? Revitaliza ela. Então, o jogo de Búzios, você entender quantas vezes tem que jogar a primeira para saber quantas é necessário, tem como eu padronizar. É a partir da primeira que eu vou entender como tá o seu caminho, como tá o seu destino, o que você precisa acrescentar, qual orixá você precisa cuidar, quais são os seus orixás, para você poder cada vez mais estar próximo Eu deles. queria saber, como que eu faço pra saber qual Búzios. Tem que jogar um Búzios O pra saber Búzios. o orixá. Dentro da Umbanda existe uma forma que você passa com guia, mas você tem que ir frequentando muito, né? Agora, dentro do Ifá, você joga o Búzios, dentro, né, do Mério de Logum, você joga, sai o Odu e seu orixá. Se é de Iemanjá, de Ogum, de Xangô, vai sair ali e você vai começar a cultuar aqueles orixás. Porque tem alguns sites que você entra lá, coloca data, não sei o que, não funciona. Tá. Ô, Léo, a questão do ebó, eu só posso fazer só no terreiro ou eu posso fazer, tipo, por exemplo, por conta própria? Porque eu tenho uma dúvida na questão de banhos, porque às vezes você aconselha fazer o banho em casa, eu queria saber se é a mesma coisa. Assim, o ebó do jogo de Búzios é certeiro, porque é o seu Odu, o seu orixá falando, né? Agora, eu posso fazer o mesmo ebó, por exemplo, esses tempos no TikTok eu ensinei a pessoa a lavar o ori com água de coco e gin. É um ebó. É um ebó ori. Gin? O gin, ele limpa os seus pensamentos. O gin, ele tira tudo que é negativo. É o Olha álcool. só. E o gin, no culto iorubá, ele é considerado a bebida da alegria. Você tira a coisa ruim e traz alegria. E a água de coco, ela purifica. E eu ensinei lá. Gin, água de coco. Isso é um ebó que todos podem fazer. Né? Você lava... A maioria das pessoas que fizeram mandaram mensagem. Meu, tua cabeça tá leve. Eu fiz no banho. Lavou com shampoo, depois você vai com o gin. Não pode depois lavar com shampoo, que você tira o efeito. Lavou, depois você vai com o gin com água de coco. Lava, bem, pede ali que tudo de ruim sai da sua cabeça. É um ebó que todos podem fazer. Banhos, vários banhos todos podem tomar, né? Por exemplo, a pessoa quando se sente muito mal, tem que tomar guiné.
O guiné, ele vai revitalizar seu corpo. Toma um guiné e vem aqui dar entrevista, vocês vão sentir até melhor. Então, o guiné é uma erva que ajuda muito. De diversas. O levante é uma erva de descarrego. É pra quem tá muito pesado. Se você tá muito bem, tomar o banho de levante, aí você vai ficar cansado. Então, a erva é igual um remédio, né? Na África, existe os Onixegun. Onixegun são os especialistas que estudam muito para entender e passam as receitas para as pessoas, tá? Então a gente vai estudando, eu estudo muito as ervas para poder manipular e passar para as pessoas as ervas corretas, né? Inclusive, eu tenho uma marca que eu preparo as ervas, né? A pessoa prepara para mim, eu falo, eu quero levante, arruda e guiné. Aí eu coloco banho, tranca-ruas. A pessoa vai e já tá lá no pacotinho, ela sabe que é um banho que eu indico após um oráculo, por exemplo. Ó, joguei e falou, toma um banho tranca-ruas. Pra pessoa ter uma proteção melhor nos seus caminhos. Então as ervas podem, não é algo restrito, tem que tomar cuidado. Uma coisa que erram muito é o sal grosso. Que é o mais comum, né? Todo mundo... Eu acho que eu tomei um que... Eu acho que eu tomei de forma errada, minha amiga disse. Porque eu só tomei de sal grosso e não é aconselhável só sal grosso, né? Porque o sal tira grosso de tudo, né? Tira de tudo, você tira a sua proteção. Tira tudo. É como se eu começasse do zero, né? Zero. Gente, eu juro pra você, eu tomei um banho de sal grosso. Ficou... Eu parecia que eu tinha acabado de nascer. Não tinha nem energia positiva, nem não, negativa. Não pode. É assim mesmo. Zero, é assim mesmo. O que você deve fazer? Tomou o sal grosso à noite, ao acordar você toma uma erva. Porque você limpa tudo, mas a erva já coloca de volta as suas energias. Ela já te repõe. Então, o correto é isso. Nunca só o sal grosso. Muito menos da cabeça. A gente tomar da cabeça... É isso que eu ia te perguntar. Porque já me falaram que não pode jogar o banho de sal grosso na cabeça. Não, sempre. Pescoço pra baixo. Pescoço pra baixo. Pescoço pra baixo. Mas aí eu fiz Mas é errado. muito perigoso. Tirou minhas energias positivas, já tava pouca. Tirou Aí as você negativas. Tirou as negativas, tudo bem, mas tirou as negativas. Eu já tomei positivas. um que me indicaram que era... Eu não vou lembrar o nome, mas é um negócio azul. Anil. Anil. É muito bom. Tomei já. Muito bom. A gente chama de wad também. Eu ensino muito as pessoas lavarem a casa com anil e cachaça. Tira... Sabe aquela pessoa que vai, que você fala, a pessoa que viveu na minha casa aqui, tá pesado o clima. Aquela pessoa que você não gosta e vai lá, anil e cachaça. Lava, né? De dentro pra fora, vai tirar tudo. A casa vai ficar nova. Pode Tem até um banho que você mais indica? O banho deixa nessa câmera aqui. As pessoas que estão assistindo vão tomar esse banho. Vão melhorar. Vão colocar os comentários lá e vão falar que melhorou. Vou passar o manjerona. Manjerona, pode tomar. Pescoço pra baixo, vai renovar. O manjerona, essa erva, renova as forças espirituais. Ppode tomar, depois vocês comentam aí. É isso aí. Eu anotei. Anota e toma. Aí mais um pra Depois comentar. você conta pra gente, Ai, eu tô apostando em tudo. Pode tomar. Certo. Agora, quem tá em busca de um amor, rosas vermelhas, né? Mas e se for um amor que já tá com outro amor? Oh, meu Deus do céu. Aí vai tomando vários rosas vermelhas. Vai atrás de outro amor. Pelo amor de Deus. Vai ficar até quando esperando esse amor? Não sei. Não, então vai atrás de outro. Toma banho vermelho. Rosa vermelha. Rosa vermelha. Vai aparecendo vários amores. Coloca mel. Rosa vermelha, mel. Com ali, ferve. Coloca umas 7 colheres de mel. Pronto. Vai fazer. Ai, mas eu quero a pessoa. Ai, meu Deus. Okay? Jogo Tem pra um monte de tantos gente por aí. assim. Não, mas eu quero a pessoa. Mas tem tantos por aí, gente. Mas às vezes não é bom, porque depois também, às vezes, não sei, né, ligado à espiritualidade, fala assim, se aqui a pessoa também, ela vem toda capengada, né? Pode Então, acontecer. Então é melhor, Pode tipo, não acontecer. apostar muito, porque às vezes vem... Vai pra outros amores, por favor, Má. Ah, Eu tenho mais uma pergunta, Vamos acho que a gente lá. já tá chegando quase no nosso final. Além dos rituais e atendimentos espirituais, qual é o maior compromisso do sacerdote com a comunidade? A verdade. Com a verdade. Né? Além de todos os atendimentos, você precisa sempre passar a verdade para as pessoas, né? É o que eu faço toda segunda-feira e todos os dias nos vídeos. Às vezes eu faço stories. Eu creio que o nosso comprometimento, além de ser com a espiritualidade, é com as pessoas que vêm buscar a nossa ajuda. Ou seja, igual o episódio que eu estava falando. Você chegar em mim com um problema muito sério e falar assim, ó, se você falar para mim, consegue trazer meu amor em 3 dias? Se eu falar que sim, eu vou estar mentindo. Mas pode até acontecer. Já teve caso, uma vez tava falando na gira isso. É mentira, não, amor em 3 dias não chega. A mulher falou assim, sacerdote, mas eu fiz um trabalho aí com você, resolveu em 3 dias. Mas eu não dei esse prazo pra ela. Aconteceu. Então, o nosso maior compromisso de um sacerdote é com a verdade. Com a verdade, porque a gente tá lidando com vidas, todos os dias, são vidas.
né? E uma palavra errada você pode, em vez de ajudar, acabar com a pessoa de vez. Existem pessoas que vêm falando assim, ó, eu vim hoje porque eu já tava pensando em cometer um suicídio. Então pega um caso muito sério, né? O que a gente tava falando no começo, sobrecarrega a cabeça e fica, caramba, como é difícil a humanidade. Então, quando você pega um caso assim de pessoas que já atentaram várias vezes, né, contra a vida, você precisa primeiro ter um jogo de cintura, ter a divindade ali, o guia do seu lado para te ajudar e sempre falar a realidade. Né? Aquela Sempre coloca a mão no teu ombro assim e fala, segura que vem rojão. Bom, já teve casos da pessoa entrar e eu já assim, já pesou o clima, eu já falei, ferrou. Já, mas muitos. Então assim, o mundo espiritual é real, né? Ele é real e a gente, como sacerdote, está praticamente à frente disso aí. Muito bom, muito bom. Sim. Tem mais alguma pergunta, Mar? Acho que não. Né? Você fala muito bem. Obrigado. Olha, primeiro podcast. Obrigado. Tenho certeza que vai rolar muitos convites aí. Você fala Obrigado. muito bem, explica muito bem. E eu achei muito importante você falar da responsabilidade que você tem com a comunidade. Total. E com as pessoas que te procuram também. Porque eu acho que a gente precisa ter essa responsabilidade. Sim. Porque soltar coisas no ar aí mexe com vidas, Mexe né? com É o que a vidas. gente estava falando. E é o mais importante, né? Eu creio que quando uma pessoa busca a religião, ela busca a melhora. E ela tem que ter essa melhora. Então, assim como um médico. O sacerdote tem que ter a mesma concepção de um médico. Ele tá ali pra salvar, pra curar. E o sacerdote tem o mesmo posicionamento. Salvar e tentar ao máximo curar, porque nós não somos divindades. Não somos Deus e estamos muito longe de qualquer poder. Quem nos traz o poder é Deus e as próprias divindades, né? Então a gente só tem uma missão maior, como cada um tem uma missão. O médico tem a dele, enfim, o policial, o apresentador. Cada um de nós temos uma missão. Cabe a nós respeitar e cumprir ela. Respeito, exatamente. Essa é a palavra. Sim. Você quer deixar algum recado? Quero só deixar o recado de não à intolerância religiosa, né? A gente poder buscar mais conhecimentos e poder cada vez mais melhorar o nosso país e, consequentemente, melhorar o mundo afora aí, né? Um beijo aí pra minha família, pra todos do terreiro, pessoal da minha assessoria Taurus e um abraço a todos. É isso aí. Fechamos, Mar. Fechamos mais Muito uma bom. semana. Podcast de utilidade pública, pra quem tem dúvidas, por favor, porque, né, gente? pessoal, eu Bom. acho que assistam esse episódio que foi bem esclarecedor pra muita gente. Com certeza. Então, assim, a gente tá no ar toda sexta-feira, às 20 horas. Vamos deixar, por favor, deixe suas redes sociais pra nós aqui. Quem quiser te procurar, ir até o seu templo, sim. né? Por Pode favor, fique à acessar o vontade. Instagram, @TUQTO, bem fácil, @TUQTO. Lá você vai encontrar todos os meus conteúdos. Lá eu posto stories, posto vídeo, tá? Consequentemente, no Instagram tá lá, o WhatsApp tá tudo que você vai encontrar. O endereço, estamos localizados no Ipiranga. Toda segunda-feira, às 8 horas, tem gira. Você é nosso convidado, vem. É isso aí. Eu sou Mona Dom Oficial, tem lá as minhas redes também. Faço parte aqui do Super Life no Senta Aqui, no Super Life Cast. E a gente tá aqui toda semana, né, Mar? É E isso. você é quem, Mar? Eu sou a Madrinha. Estou também aqui no Super Live de segunda a sexta, às 17 horas da tarde, com o Radar BBB, trazendo tudo que tá acontecendo na casa mais vigiada do país. Também estou no Tia Sussa, fofocando por lá também. Tem o meu pessoal, @àsvezesmá. E lembrando também, obviamente, o nosso portal www.superlifebrasil.com.br, onde vocês podem ficar sabendo de notícias do Brasil e do mundo. Acabou? Acabou. Então, um beijo, gente. Um grande beijo. Tchau. Tchau.